Fala pessoal, o professor Rafa Alonso aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício Kettlebell Deadlift. Certo, pessoal, então a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é em relação à linguagem que a gente vai utilizar para ensinar o levantamento terra, Kettlebell Deadlift para a pessoa. Provavelmente essa pessoa não tem uma vivência dentro da área da educação física e não entende muito bem essa linguagem que a gente utiliza lá na cinesiologia. Então, alguns termos podem não ser assimilados para ela. Então eu vou procurar utilizar aqui mais dicas externas. Uma outra hora a gente vai conversar sobre dicas internas e dicas externas. E já fica aí também uma observação para você que não conhece, dá uma pesquisada porque vale muito a pena isso. Então eu vou utilizar mais dicas externas aqui para a pessoa entender melhor esse aprendizado do levantamento terra. Não significa que as dicas internas não sejam legais. As dicas externas, elas são mais interessantes para a gente aprender o movimento. E aí, depois que a gente aprende o movimento, as dicas internas tendem a refinar mais esse movimento. Uma outra hora a gente conversa legal sobre esses termos e dá um bate-papo bem interessante. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir para a pessoa fazer no levantamento terra é ela se posicionar em cima do kettlebell. Então a gente vai bem em cima do kettlebell. Uma dica que eu gosto de falar para a pessoa aqui é pedir para que ela olhe para baixo e ela observe se a alça do kettlebell está na direção do meio pé dela. Então é como se a alça estivesse cortando o meio pé dessa pessoa. Beleza, a pessoa se posicionou, a gente vai pedir para que ela coloque as mãos assim, olha, no quadril, empurre seu quadril para trás, flexionando o joelho. Ela pode flexionar o joelho e empurra até o dedo querer sair lá do chão. Quando ela ficar nessa posição, a gente vai observar se o joelho está abaixo da linha do quadril. Porque às vezes tem gente que se posiciona no levantamento terra com mais movimento de joelho. Não é isso que a gente quer. Então, se o joelho não tiver abaixo aqui da linha do quadril, a gente vai tentar refazer essa posição. Beleza, posicionei aqui. Aí agora o próximo passo é a gente engajar os dorsais. Tem duas formas da gente fazer isso bem fácil. A primeira forma é a gente pedir para que a pessoa tente quebrar a alça do kettlebell. Então a pessoa se posicionou, e aí você pode falar: Rafa, tenta quebrar a alça do kettlebell. Ao fazer isso, observa meu ombro aqui, ó. Esse efeito que a gente quer causar aqui com a pessoa, para ela engajar os dorsais, toda a coluna, toda a musculatura que envolve as costas ficarem engajados, para a gente não ter movimento ali quando levantar o peso. A outra forma de fazer isso é você pedir para que a pessoa, ao segurar o peso, coloque os ombros para baixo e para trás. Eu gosto de brincar até com a pessoa falando do super-homem, pedindo para que ela rasgue a camisa lá igual o super-homem e deixe esse peito bem metido. Então a gente vai em cima do peso, empurra o quadril para trás e aqui ou eu vou tentar quebrar a alça do kettlebell ou lembrar do super-homem e colocar o meu ombro para baixo e para trás. Posicionei, aí eu vou prender a respiração, soltar em cima. Desço inspirando, posso soltar a respiração embaixo. Eu gosto de estimular essa respiração e esse ato de prender a respiração para que a pessoa crie um tronco rígido, criando pressão através desse ato de prender a respiração para não ter movimento na coluna. E pode ficar tranquilo em relação à manobra de Valsalva, que não é o tempo necessário aqui para a gente ter algum efeito negativo em relação a esse tipo de manobra. Principalmente porque no começo a gente vai expirar nos dois pontos do levantamento terra, embaixo e em cima. Se a pessoa tiver dificuldade em relação a essa posição do hip hinge, se ela tiver
fazendo muita flexão de joelho, uma saída é a gente utilizar 2 anilhas e a pessoa pisar com a ponta dos pés em cima dessas anilhas. Quando eu fico nessa posição, se eu agachar demais, a anilha ela vai querer jogar meu corpo para trás. Então, como uma reação a isso, quase que inconsciente, meu cérebro ele vai deixar meu quadril mais alto, porque assim eu tenho mais controle dessa posição e aí eu posso aprender esse movimento. É óbvio que a gente vai utilizar essas anilhas aqui no início do aprendizado do levantamento terra. Enquanto isso, você vai trabalhando o levantamento terra com uma sobrecarga mais baixa e utilizando outros exercícios para a pessoa entender melhor essa posição de hip hinge. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essas dicas, não esqueça de deixar seu like. Me acompanhe também lá no Instagram. Lá eu estou sempre fazendo alguns posts relacionados à educação física, ao treinamento físico e à saúde. Então sempre que eu leio algum artigo interessante, eu faço um resuminho e deixo por lá. Se você quiser trocar uma ideia por lá também, vai ser um prazer. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu ID, é só você procurar eu por lá, dá um salve que vai ser muito bacana trocar ideia contigo por lá. Então, até a próxima. Um abraço!